conhecido assim como 400 anos de silêncio, onde Deus não falou, nenhum profeta se levantou da parte de Deus e falou com o povo. Nós temos aqui a narrativa, uma das narrativas, do momento onde isso está sendo quebrado. E a vinda de Jesus e a chegada de Jesus, o Deus encarnado, vai a partir de agora mudar completamente essa história e esta realidade. Eu acredito que a maioria dos irmãos sabe e conhece esta questão dos 400 anos de silêncio do povo, né? Você tem, antigamente, hoje eu acho que isso não é mais comum, vou até olhar na minha Bíblia aqui, na minha Bíblia não é assim. Algumas publicações da Sociedade Bíblica Brasileira, antigamente traziam 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Talvez alguns se lembrem disso. Era para simbolizar esse tempo em que Deus não falou. A palavra de Deus não tem um versículo bíblico, um texto bíblico que vai falar deste tempo de silêncio. Esse tempo de silêncio, esses 400 anos de silêncio são uma constatação que nós, que desde o princípio os pais da igreja já fizeram e observaram, porque nenhum profeta se levantou nesse tempo para falar com o Senhor. Mas, queridos, não se engane, foram 400 anos de intensa movimentação entre o povo judeu, entre o povo hebreu que estava ali sob agora a tutela de Roma, mas tinha passado por Pérsia, Babilônia, Assíria, tudo isso tinha acontecido e muita coisa do ponto de vista religioso estava acontecendo aqui e aconteceu durante esses 400 anos, não são poucos anos, são 400 anos de história. Por exemplo, a gente tem um livro que está na Bíblia Católica, que é chamado Livro de Macabeus, que é um livro que foi escrito para contar parte da história do povo durante este tempo. Abrindo um parênteses aqui, os livros apócrifos que estão na Igreja Católica, muita gente se assombra com esses livros, entendendo que são livros que estão ali para reforçar uma doutrina da igreja, diferente da nossa. Não é bem assim. Existem acréscimos a alguns textos bíblicos que são baseados em alguns pergaminhos que foram encontrados e que não tem na nossa Bíblia, no nosso cânon, e alguns livros que foram acrescentados. Mas o fato é que na história da igreja você vai perceber claramente que a igreja não era doida o suficiente, nem tinha tanta uniformidade na inserção de novos livros, se não fossem livros que tinham certo comum acordo entre eles, que fazia parte de uma história autêntica. Então, são livros que muitas vezes mostram coisas interessantes a respeito do que estava acontecendo, né? Então, não há nenhum problema em a gente entender isso. O fato é que não são cânon bíblico, não são livros inspirados por Deus. E no Antigo Testamento é muito fácil a gente chegar a esta conclusão, porque a Bíblia que Jesus utilizava, o ensino dos apóstolos naquele tempo, baseado nas Escrituras, não continham esses livros. O livro sagrado de Jesus, quando nós olhamos para as Escrituras, e Paulo fala a Timóteo que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, e você sabe, naquela época o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Paulo se refere a uma escritura que já estava em uso e já existia. Qual era a escritura a qual ele se referia? Exatamente a que você tem em suas mãos, este cânon bíblico do Antigo Testamento. Só um parênteses aqui para você entender. Mas muitas coisas aconteceram nesse tempo. E o livro de Macabeus é uma excelente obra para se consultar sobre muitas coisas que aconteceram ali. E nós temos ali criação, início dos partidos religiosos, saduceus, fariseus, essênios e alguns outros, que comandavam esta parte litúrgica do relacionamento com Deus, a partir de concepções diferentes da lei de Moisés, segmentaram a religião judaica e tornaram mais difícil ainda as pessoas seguirem e se orientarem dentro da religião. E então era um tempo, queridos, bastante conturbado, um tempo difícil.
um tempo complicado. Este povo, ele não estava mais na sua terra com o domínio dela. Note, quando nós lemos o texto aqui, nós estamos falando que era nos dias do rei Herodes. Quem era o rei Herodes? Ele era o rei de Roma? Ele não era o rei de Roma. Júlio César era o imperador de Roma. Roma era quem comandava isso tudo. E Roma tinha um complexo sistema de gestão dos muitos povos que, ao longo dos últimos anos, haviam sido conquistados, inclusive por outros povos e outros impérios. E Roma agora conquistou império que tinha conquistado muitos outros impérios. E cada um desses outros impérios tinham deuses a quem adorava diferentes, religiões diferentes, formas de governo diferentes, e à medida com que os impérios vão expandindo e chega-se ao Império de Roma, você tem uma complexidade muito grande de gestão pública aqui. Um monte de coisa, né? E Roma tem senado, tem governadores, tem rei, tem um monte de coisa. E uma das estratégias que, na verdade, não começa com Roma, a gente já pode notar isso com o povo persa. A permissão de que povos que foram tirados porque foram dominados dos seus lugares, das suas casas, da terra onde estavam acostumados a viver, é permitido que eles voltem para os seus lugares, porque os governantes entendem e percebem que é mais fácil mantê-los onde eles estão mais tranquilos e dão menos problema, porque importa para o império receber os tributos e dizer que o império é grande e desfrutar da grandeza desse império. Importa pouco para o império onde as pessoas estão. E o fato é que o povo de Deus é um dos povos que retorna para o seu lugar, mas eles estão ali debaixo do governo de Roma. E é interessante para Roma que esse povo, que tem características muito diferentes e peculiares de outros povos, eles sejam dirigidos por alguém. Então, coloca-se um rei ali. O Senado romano elege Herodes como um rei. E Herodes nem sequer era judeu, ele era edomita. Mas ele casou-se com uma judia numa tentativa, né, de fazer com que o povo judeu aceitasse melhor a autoridade dele como seu rei. Mas isso, na verdade, não funcionou muito bem. Você sabe, o povo judeu sempre prezou muito por esta aliança feita a partir dos descendentes puros, né? Mas Herodes era o rei desse povo aqui. E ele era um rei colocado numa situação política bastante complicada, num governo, num reinado que vivia uma situação bastante complicada. Se você olhar a partir de Júlio César, que era o imperador romano, a figura máxima, até, por exemplo, Nero, na época de Paulo, da perseguição da igreja, que foi o imperador, de Júlio César para Nero tiveram vários imperadores. Lá em cima, onde começa a cadeia de comando, já era um negócio complicado, era um querendo derrubar o outro, e na verdade aconteceu exatamente isso, um imperador derrubando o outro, morriam alguns, umas mortes meio suspeitas, outras claramente morreram a partir de uma organização que foi feita lá para matar o cara e pôr outro no poder. Então isso acontecia desde o império. Você imagina abaixo como que as coisas não eram. E Herodes aqui havia vencido uma batalha e ele era uma figura importante, e foi dado para ele, né, o privilégio de governar este povo. O povo que estava ali era o povo de Deus, e ele é então o rei Herodes. O povo não queria esse rei, de verdade, mas não tinha outra alternativa. Eles agora não são mais donos do seu nariz. Eles não têm mais autonomia naquele lugar, eles não são mais donos daquela terra. A terra pertence a Roma. E chega a Herodes a notícia de que nasceu o rei dos judeus. Herodes fala: agora lascou, esse povo já não gosta de mim, né? Eu já nem sou deles, né? Eu faço parte de um povo que pela história guerreou contra eles durante muito tempo. E agora chega a notícia de que nasceu um menino, e ele é o rei dos judeus, e as profecias dizem que vai nascer esse rei, e o tempo é agora. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar para que eu possa reverter essa situação, porque senão eu vou perder
o meu cargo aqui. Literalmente era assim. Ele tinha medo disso e ele corria mesmo esse risco. Politicamente falando, se surgisse uma pessoa que pudesse acalmar mais o povo do que ele, Roma ia colocar no lugar dele. Porque o objetivo de Roma era receber os tributos e ter ali um povo pacífico, que não vai ficar criando problemas. Este é o contexto do nascimento de Jesus e da narrativa desse texto que nós estamos lendo. Então, embora Herodes não fosse judeu na sua descendência, ele era o rei, nesse momento, na Judéia. E Herodes, então, recebe esta notícia, e o versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. A organização político e agora religiosa também, que cerca todo essa complexa estrutura do Império Romano, está agora atenta. Nós já vemos aqui tudo aquilo que Jesus enfrentou, todas as dificuldades, aqui já está começando a acontecer. Espera lá, que rei é esse? É o Messias mesmo? Não é? E para Herodes, quem que é esse negócio de Messias? Quem que é esse camarada? E o versículo 4 diz assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo, e eles então responderam: em Belém da Judéia, porque assim escreveu o profeta. E eles citam então o profeta Miqueias, de onde vem a profecia de que de Belém, de Judá, nasceria o Messias. Note que, então, Herodes ele reúne os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei. Quem são esses chefes do sacerdote do povo e os mestres da lei? Figuras religiosas do povo romano? Não, do povo de Deus. Sacerdotes da linhagem de Arão, irmão de Moisés, fazem parte de toda a liturgia complexa que o povo vivia nesse tempo, para fazer cumprir a lei de Moisés. Os mestres da lei, aqueles que estiveram ontem à noite aqui, puderam ouvir um pouco a mensagem do pastor. Nós ouvimos aqui uma aula, né, muito legal e interessante sobre como essas pessoas, esses mestres da lei, tinham um caminho árduo para serem considerados mestres da lei, peritos da lei. Porque, de fato, eles eram pessoas altamente conhecedoras das Escrituras, tinham grande parte das Escrituras até decorada. E, meus queridos, eles são povo de Deus, e a gente percebe no texto que todo o dia a dia, todo o aparato religioso continua acontecendo. Esta ideia, meus irmãos, de 400 anos de silêncio, ela é verdadeira, mas ela vem de uma leitura ampla, de uma constatação de quem veio depois, que olhou toda a história e percebeu toda a história. Mas o povo que está vivendo a história não tem essa ideia. O povo que está vivendo a história não está ali preocupado porque Deus não está falando com eles. O povo que está vivendo a história continua vivendo tudo normalmente. Para eles está tudo certo. Tem coisas que não estão tão boas, porque agora o Império Romano está dominando sobre eles, mas eles deram um jeito de se adaptar, de se moldar à estrutura do Império Romano, para fazer valer o cumprimento das leis de Moisés e toda a estrutura e aparato religioso que eles tinham. Os sacrifícios continuavam sendo oferecidos no templo pelos sacerdotes. O povo continuava indo até os sacerdotes, levando os materiais para a propiciação de pecados, os materiais de sacrifícios mais diversos que estão contidos no livro de Levítico. Toda essa estrutura continuava acontecendo, esse povo continuava indo aos sacerdotes, existiam sacerdotes. Existia essa figura que foi instituída pelo próprio Deus a partir de Arão, irmão de Moisés. Eles estão cumprindo todo o requisito religioso.
Existiam neste contexto agora mestres da lei, rabinos, que eram representantes dos diversos segmentos religiosos que surgiram nesses 400 anos. Mas eles sim se consideravam porta-vozes de Deus, guardiãos de toda a complexa estrutura religiosa daquele tempo para se fazer cumprir a lei de Moisés, do ponto de vista do povo de Deus, que está vivendo o contexto do nascimento de Jesus, tudo está transcorrendo normalmente. Deus continua falando. Ou se Deus não continua falando, eles não estão muito importados com isso. Não havia, então, queridos, essa perspectiva do povo. Tudo seguia normalmente. O aparato religioso estava funcionando normalmente. E, obviamente, o povo não estava em busca deste agir do Senhor, desta voz do Senhor. Sim, a expectativa do Messias. Mas note, uma expectativa tão deturpada, tão distante do projeto de Deus, uma perspectiva tão confusa daquilo que originalmente foi dito pelos profetas do Antigo Testamento, que quando aconteceu, a grande maioria nem sequer entendeu que Jesus era o Messias. Eles cumprem todos os protocolos, eles estão vivendo um aparato religioso que está funcional, tudo está caminhando da forma como deveria acontecer, mas Deus nessa história é algo realmente secundário. Estão cegos por toda esta estrutura que envolve. É um povo espiritualmente cego, incapaz de enxergar e perceber o agir de Deus. E isso não acontece somente com Herodes, que é um rei, um governador colocado naquele lugar pelo Império Romano, que não fazia parte desta história. As pessoas que estão cercando ele, as pessoas que deveriam ser luz na vida dele, não são luz na vida dele, estão ali interessados também nas suas posições político-religiosas, para contribuir que as coisas continuem do jeito que estão. Esses são os sacerdotes na sua ampla maioria, os mestres da lei na sua ampla maioria. Muito bem, deixe-me dar um testemunho para você de algo que eu vivi na convenção agora na semana retrasada. Estive na Convenção Batista Brasileira, aliás, foi um tempo de bênção, queridos, foi muito bom, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mas gostaria muito que mais irmãos fossem na próxima Assembleia, que vai ser na Bahia, em Salvador. Quem sabe a gente não se organiza para levar uma caravana de irmãos aqui, representando a nossa igreja. É tempo de a gente se inteirar das coisas que a nossa denominação está vivendo e fazendo. Mas a gente vai falar disso depois. Muitas coisas aconteceram ali, e antes da própria assembleia da convenção, onde todo mundo se junta, que começa na quarta-feira à noite, nós tivemos um congresso da Ordem dos Pastores Batistas. E eu participei desse congresso, e diversos pastores que foram convidados como preletores estiveram ali. E nós recebemos um card, como é comum hoje, com a lista desses preletores. Até perguntei um dia para o pastor Jota, mostrei para ele assim, que eu vi lá que tinha um preletor que era um pastor chinês, Peter Yong, uma coisa assim. Eu falei, Jota, você conhece esse pastor chinês? O Jota olhou para mim e falou, não conheço não. Eu falei, também não. E por curiosidade, fui até dar uma pesquisada um dia, ver quem que é esse cara. Aí eu pesquisei, não tinha informação do camarada. Falei, mas quem que será que é esse camarada? Quando eu estava lá, eu fui entender. Na verdade, eu acho que o nome dele nem é esse aí, Peter Yong. Ele é um missionário da Junta de Missões Mundiais. Me causou uma estranheza muito grande, porque eles divulgaram este card com o nome dele e a foto de um chinês. Quando na hora do congresso chamam ele lá na frente, vai um cara completamente diferente daquela foto. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei assim, mas peraí lá, esse chinês aqui não é aquele ali não. E eu fiquei meio confuso ali, até que eu fui entender que, na verdade, aquilo era para divulgar a ideia de que estaria um chinês ali, mas a pessoa não podia ser mostrada. Olha que situação, meus irmãos. E ele então veio dar essa bronca, e ele veio dizer o seguinte: as igrejas brasileiras estão crescendo,
E existe uma ligação direta entre as grandes igrejas e o apoio missionário. As maiores igrejas estão parando de apoiar o trabalho lá. Isso não acontece com todas, mas tem acontecido com uma frequência muito grande. O envolvimento com a obra missionária, com o povo chinês, com aquele povo, tem diminuído. À medida com que os brasileiros estão, parece que ensimesmados, preocupados, e começam a crescer, e grandes igrejas atraem muitas pessoas, e de repente eles olham para esta estrutura gigantesca que está ao redor deles, e se satisfazem com essa estrutura, e começam a esquecer o apoio da pregação do Evangelho por todo o mundo. E ele fez esse apelo emocionante: nós continuamos precisando de vocês, nós estamos sendo perseguidos. Se sua igreja no Brasil está crescendo e tem mais recursos, glória a Deus por isso, então nos ajudem mais, não nos ajudem menos. E aí ele começou a citar uma série de coisas e falar sobre uma série de realidades. Meus irmãos, eu tive que ouvir de um chinês, parece que o Brasil está mais preocupado com a cor da parede da igreja, se canta cântico, se canta hino, com a liturgia do culto, do que com a pregação do Evangelho. A igreja brasileira está tentando resolver um problema interno, está ensimesmada, olhando para dentro de si, querendo crescer para apresentar resultados humanos para uma sociedade corrompida, e perdendo o foco do Evangelho de Jesus, da pregação do Evangelho de Jesus, do verdadeiro discipulado, porque esta é a igreja de Jesus. Esse chinês olhou para nós e falou: socorro, olhem para a gente, nós precisamos de vocês, nós estamos lá sofrendo. Nós estávamos, queridos, numa igreja que cedeu o espaço para nós fazermos o congresso da Ordem dos Pastores, que nem é da nossa denominação, uma igreja presbiteriana ali. Que igreja linda, queridos. Eu cheguei lá, olhei e falei: que coisa legal. Um espaço, sei lá, para 3.000 pessoas, enorme, cadeiras lindas, gostosas, acolchoadas, uma estrutura. Eu que gosto dessas coisas de tecnologia, o pessoal do áudio, do vídeo aqui, chega lá e a gente fica encantado com o que aquela igreja tem. Ar-condicionado central, pensa num luxo. Não tem nada de errado nisso, e eu nem estou falando que esta igreja, eu nem conheço essa igreja, qual que é o envolvimento dela com missões. Mas esta é a realidade que nós podemos ter dentro do nosso país. E às vezes a gente olha para isso e a gente fala: que legal, é suficiente. Não é suficiente. Meus irmãos, à luz das Escrituras, é muito fácil e parece que a estrutura e o aparato religioso às vezes satisfaz e é suficiente. E em nome de Deus é feito muita coisa, mas o agir de Deus, o ouvir realmente a voz de Deus é totalmente secundário. E impregna a nossa mente e o nosso coração, e a gente deixa de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Este povo, quando Jesus Cristo nasceu, era um povo que estava na escuridão, era um povo que estava cego, completamente distante do Senhor. E tinha recebido de Deus a incumbência de ser luz para todas as nações, de ser o povo de Deus, mas foi envolvido, e notem, lembre-se do que eu falei no início, toda a estrutura religiosa continuava funcionando, os sacerdotes estavam ali, os sacrifícios estavam sendo oferecidos no templo, as coisas estavam andando normalmente, existiam mestres da lei, existiam rabinos, existia liderança religiosa, existia instrução da palavra de Deus, existia conhecimento da palavra de Deus, tinha tudo isso e o povo estava na escuridão, cego por aquilo que Deus queria fazer, e não conseguiram enxergar nem o Messias, o Deus encarnado, que veio, fez maravilhas no meio desse povo, e esse povo não entendeu que era o Messias. Como isso é possível? E o texto lido, meus irmãos, nos narra o perigo de entrarmos neste ciclo religioso e sermos alimentados por essa estrutura religiosa que parece que muitas vezes satisfaz o povo de Deus, trabalha na nossa consciência para fazer com que a gente acredite que está tudo certo, e a gente pode viver assim, vindo à igreja no domingo, desfrutando das bênçãos da comunhão deste lugar, e está tudo certo, estamos fazendo tudo o que o Senhor nos chamou para fazer. Será, meus queridos?
Nosso Deus tem para mim e para você uma missão. Uma estrela guiou magos do Oriente, que vieram de um outro lugar, de um outro país, que nem sequer conheciam esta história e faziam parte dessa história. Deus, lógico que isso tudo, queridos, aconteceu para que se cumprissem as profecias, eu sei, mas Deus sabia de todo o contexto da história. Usou pessoas de longe para poderem enxergar essa estrela, virem ali, seguirem esta luz. E a palavra de Deus vai nos ensinar, e o Evangelho de João vai mostrar para a gente no capítulo 1 que a encarnação de Jesus Cristo foi para trazer luz a esse povo que estava na escuridão. E ela começou com o brilho de uma pequena estrela que os magos do Oriente foram capazes de enxergar, mas o povo de Deus nem sequer viu aquilo. E queridos, porque Jesus Cristo é a luz, eu e você precisamos resplandecer a mesma luz, porque Ele habita a minha vida. Textos conhecidos que você sabe de cor: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Palavras de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Queridos, isso aqui é exatamente o que o povo de Deus tinha feito naquele momento. Eles pegaram a luz porque eles eram um povo escolhido, que precisava brilhar naquele tempo. Eles esconderam a luz embaixo da candeia, apagaram a luz. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês, meus irmãos. Palavras de Jesus para mim e para você. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. 1 de Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo, meus queridos. Tudo que estamos fazendo nessa semana, o resultado desta busca, pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pela direção de Deus, não é para que nós alimentemos a nossa espiritualidade pessoal apenas, e saiamos aqui dizendo para as pessoas aí fora que nós somos cheios do Espírito Santo, ou cuspindo uma espiritualidade aparente. É para viver o Evangelho de Jesus, e viver o Evangelho de Jesus implica, em tudo isso que se recebe de Deus, transmitir, levar. Queridos, eu voltei de lá orando muito por isso, e imbuído numa ideia na minha cabeça de que nós precisamos avançar na pregação do Evangelho, nós precisamos crescer como igreja. Nossa igreja tem crescido, graças a Deus, muitos irmãos têm chegado, a ampla maioria pessoas de fora que chegam para Palmas e conhecem a igreja. Mas quando a gente olha para os batismos que a gente faz nos últimos anos, quantos batismos de fato são fruto do trabalho missionário dos nossos irmãos aqui da igreja, seu trabalho missionário? Quantos batismos a gente tem realizado aqui para a glória do Senhor, que são fruto do seu envolvimento, porque você está sendo sal e luz no seu trabalho, dentro da sua casa? Para pensar nisso, meu irmão. Nós precisamos avançar, sair dessas quatro paredes e desta tolice, às vezes, que cerca o povo de Deus em torno de uma estrutura bonita e confortável. Isso é bênção, graças a Deus nós temos, mas temos para um objetivo maior, glorificar o Senhor, porque somos luz neste mundo, através do Cristo que é luz e habita a nossa vida. Eu quero pastorear uma igreja que prega o Evangelho de Jesus, eu fui chamado para isso. Eu quero conduzir esta igreja na direção da expansão do trabalho missionário. Sou pastor e fui chamado para isso. No bom jeito batista de ser, somos uma igreja democrática. Se os irmãos não quiserem isso, e eu entender isso ao longo dos próximos anos, tudo bem, os irmãos continuam e eu vou pastorear outro lugar que Deus vai me colocar. Mas eu não vou mais ficar parado. E eu entendo hoje, e eu tenho esta expectativa, que Deus me chamou para ficar aqui por muitos anos.
No meu desejo, no meu coração, hoje eu queria me aposentar aqui com os irmãos. Não para o meu conforto, mas para junto com você, fazermos desta igreja um lugar de bênção. Para junto com você, fazer dessa igreja um lugar onde a luz de Jesus Cristo é resplandecido. Para junto com você, pregar o Evangelho de Jesus. Eu estava voltando para o meu hotel, um dos dias da convenção, e logo que nós chegamos ali, o pastor Fernando Brandão foi lá na frente e disse para as pessoas: olha, nós trouxemos 30.000 Novos Testamentos, que estão lá no estande da Junta de Missões Nacionais. Passa lá, pega um punhadinho para você e evangelize o Uber, o táxi, quando você estiver indo e voltando. Queridos, eu tenho uma dificuldade danada de fazer isso. Pensa num camarada envergonhado, sou eu. Então, se você eu sei, eu tenho dificuldade, não tenho essa aptidão para chegar e puxar um assunto com alguém. E eu fui um dos muitos que eu tenho certeza que fizeram a mesma coisa. Eu não fui lá buscar Novo Testamento, não. Eu falei, eu vou pegar esse negócio, não vou distribuir para ninguém, e vou acabar levando embora para casa. Então, eu não peguei. E aí as coisas foram acontecendo. E aí mensagens como essa do pastor Peter, que foi logo no primeiro dia, eu ouvi. E outras foram acontecendo. E eu fui ficando meio que constrangido com aquele negócio, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso mudar essa história. E um belo dia, no culto da noite, depois do culto de missões mundiais, que foi um culto extraordinário, muito abençoador, eu estava indo para casa, dentro de um Uber, e o meu hotel ficava relativamente perto, e eu fui orando, eu peguei aquele Uber, entrei dentro do carro, eu falei, eu tenho que falar alguma coisa. E tem que ser rápido, que daqui a pouco vai chegar no hotel. Era 10 minutinhos. E um jovem me pegou, e era um cara de uns seus 20 e tantos anos, entrou ali, e eu assim, o que eu vou falar? Eu entrei no carro, o jovem me perguntou, o que está acontecendo aqui? Deus nos dá as deixas, queridos, Deus nos ajuda. O cara me perguntou, que aquele monte de gente, queridos, para sair ali nas noites de culto era complicado. Porque imagina, 4.000 pessoas saindo ao mesmo tempo, buscando táxi, Uber, era uma confusão. Teve um dia que eu demorei 40 minutos para conseguir um carro para ir para o hotel. E esse cara chegou ali, me pegou, aquele monte de gente, falou, o que está acontecendo aqui? Aí pronto, o congresso da Convenção Batista Brasileira, batistas da Igreja Batista do Brasil inteiro estão aqui, para alinharem a sua visão. E comecei a conversar com aquele rapaz e falar um pouquinho do que era o povo. Você já conhece a Igreja Batista? Não conheço. E fui falando um pouquinho para ele. E aí eu perguntei para esse homem, e foi chegando perto do hotel, e eu não conseguia desenrolar muito bem, assim, eu preciso finalizar aqui alguma coisa, porque o hotel é perto. E aí eu perguntei para esse rapaz, como é que você está? E quando eu perguntei para ele como é que você está, um pouquinho depois a gente chegou no hotel, esse cara encostou na frente do hotel e começou a chorar dentro do carro. E aí começou a falar da vida dele, de problemas que ele estava vivendo. E aí eu fiquei na frente do hotel, dentro do carro do Uber. Ainda bem que não era táxi, né? Porque táxi fica rodando o taxímetro, né? É uma brincadeira. Mas fiquei ali dentro conversando com aquele rapaz, com aquele jovem. E pude falar do amor de Jesus para ele. Pude orar com aquele rapaz. Meus irmãos, que experiência extraordinária que eu vivi nesse dia. Voltei para o quarto do hotel, assim, glorificando ao Senhor por isso. Basta você se dispor, você orar e pedir ao Senhor as oportunidades certas. Meus irmãos, os campos estão brancos e prontos para a colheita. Só não vê quem não quer. E às vezes a gente não quer ver porque a gente está muito satisfeito com tudo que a gente tem ao nosso redor. E eu vou continuar falando sobre isso com você hoje à noite. E eu queria convidar você a vir no culto da noite, porque a gente vai dar continuidade nesta ideia. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente ter unidade para cumprirmos esta missão. Foco, unidade nesta missão. Mas eu quero orar com você, feche seus olhos. Pai querido, nós somos igreja tua neste lugar. Abençoa, Deus, a nossa vida. Cuide, Deus, do nosso povo aqui. E faça de nós instrumentos nas tuas mãos, Deus, para a propagação do Evangelho de Jesus. Deus, eu
quero te adorar e te louvar, porque Tu és o nosso Deus e Deus de amor. Te louvo, Deus, por Cristo Jesus ter vindo, morrido naquela cruz por mim.